Por favor, Ronald. Bom, boa noite a todos. Mensagem de orientação. A tua vida não termina no túmulo. Com esta consciência, aprende para a eternidade, reunindo valores que jamais se consumem. Toda lição que liberta do mal se incorpora à alma como força de vida indestrutível. Se fosse a morte o fim da vida, e sem sentido seria o universo. A criação se esmaeceria e o ser pensante estaria destituído de finalidade. Tudo, porém, conclama o ser, a glória eterna, a continuidade do existir, ao progresso incessante. Estuda e trabalha sem cessar, com os olhos postos no teu futuro espiritual, vivendo alegre hoje e pleno sempre. É aquilo que você sempre fala, né, amor? A gente não veio nessa encarnação a passeio, né? Então vamos aproveitar o tempo que nós estamos aqui para fazermos aquilo que nos comprometemos, né? Fazer o bem, a nossa elevação moral, né? Preparar o nosso caminho para quando retornarmos. Isso que eu entendi aqui. Ok, obrigado. Vamos à nossa prece, por favor. Vamos. Então vamos dizer assim, meus irmãos. Amado Mestre Jesus, nós estamos com o coração transbordando de alegria, Mestre querido, porque o Pai nos permite, mais uma vez, a fim de que nos despertemos, estar junto a Ti, Senhor. Que nós não nos enganemos. É uma dádiva divina desse Pai maravilhoso permitir-nos, Senhor Jesus, estarmos junto a Ti mais uma vez, porque estaremos te ouvindo, estaremos recebendo as lições que os Teus mensageiros nos trouxeram a fim de acelerar o nosso aprendizado. Mas garante, Senhor Jesus, por Deus, que consigamos não nos enganarmos mais em favor daqueles que sofrem junto a nós, porque são eles que trabalham para fazer que olhemos para o alto, procurando esse Deus Pai maravilhoso, a fim de encontrar as respostas não para eles, para nós, e que consigamos envidar todo o esforço que está no nosso íntimo, Senhor, com aquilo que guardamos de Ti durante todas essas aulinhas, a fim de entregar com todo o amor que nós ainda não sabemos qual seja, mas confiantes em Ti. Sabemos que podemos entregar a todos eles o melhor de nós, porque Tu espera isso de nós, os seus irmãos amados. Que o Pai nos abençoe nesta noite de estudo e esta casa que nos abriga a todos, onde quer que estejamos, a fim de podermos juntos ganharmos do alto mais esta dádiva divina. Obrigado, Paizinho. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Amaury, obrigado, Ronald. Vamos, então, continuidade do nosso estudo. Nós estamos no item 5 da conclusão do Livro dos Espíritos. Boa noite. Boa noite, Pedro. Vamos lá, então, Carlão? Vamos lá. Boa noite, Brasil. Tem 5. Os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo proclamam ipso facto a força do espiritismo, porque jamais poderia tornar-se universal uma ideia sem fundamento e destituída de lógica. Assim, se o espiritismo se implanta por toda parte, se principalmente nas classes ocultas recruta adeptos, como todos facilmente reconhecerão, é que tem um fundo de verdade. Baldados contra essa tendência serão todos os esforços dos seus detratores, e a prova é que o próprio ridículo de quem procura cobri-lo, longe de lhe amortecer o ímpeto, parece ter-lhe dado novo vigor, resultado que plenamente justifica o que repetidas vezes o Espírito tem dito. Não vos inquieteis com a oposição. Tudo o que é
tudo que contra vós fizerem se tornará a vosso favor, e os vossos maiores adversários, sem o quererem, servirão à vossa causa. Contra a vontade de Deus não poderá prevalecer a má vontade dos homens. Ok. Então, aqui ele demonstra que o que a gente fala muitas vezes, né? Nós não precisamos criar uma batalha, né, de argumentações no intuito de convencer ninguém, né? O que nós podemos é, dentro das possibilidades, dentro de um espaço fraterno, né, de troca de ideias, posicionarmos a nossa visão, segundo a doutrina espírita, a respeito dos assuntos, dos temas, né? E a doutrina, ela vai se expandir naturalmente, como ele fala aqui, pela própria lógica, né? Aquilo que está sob a lógica, sob a verdade, né? Ela segue naturalmente, por mais que encontre aí seus detratores, né? Os seus argumentos vão caindo com o tempo. E aí a verdade vai prevalecer. Por isso que a doutrina espírita, ao longo do tempo, ela vem ganhando novos adeptos. Ela vem superando o tempo, né? Porque as verdades únicas estão ali estabelecidas. E até hoje, nada, nenhum ponto da doutrina espírita foi colocado por terra. Pelo contrário, né? Cada vez mais elas se solidificam. Ainda mais quando a própria ciência, né, das mais atuais, vão comprovando aquilo que a doutrina espírita já vinha falando há muito tempo. Então, é deixar o tempo acontecer, é deixar que as pessoas venham se esclarecendo gradualmente, né? E assim a verdade, como ela diz aqui, vai ganhando campo, né? E é isso que nós temos que fazer. Jamais usar a doutrina espírita ou seus postulados, né, como armas para dissensões. Não é esse o nosso propósito. Nós não estamos aqui para convencer ninguém. Estamos para esclarecer. Aí sim, dentro do esclarecimento, a gente vai colocando os pontos de vista e as, as revelações, né, que a doutrina nos apresenta. Cabe a cada um aceitá-las ou não. Aí já é o problema do outro lado, né? Nós fizemos a nossa parte. Apresentamos o nosso ponto de vista. Cada um, dentro das suas convicções, dos seus momentos, vão adotá-las ou não. Tudo bem? Vamos adiante. Por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Não mais, pois, os espanteios da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. A causa dessa celeridade reside na satisfação que trazem a todos os que as aprofundam e que nelas veem alguma coisa mais do que fútil passatempo. Ora, como o que cada um quer é, acima de tudo, a sua felicidade, nada há de surpreendente em que se apegue a uma ideia que faz ditosos os que a esposam. Tá aí, né? E essa primeira frase aqui, ela já resume a ideia do que ele quer nos dizer, né? Então, por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Então, progresso moral é uma consequência inevitável. Por quê? Que a gente fala sempre. A doutrina espírita, ela é uma ciência de bases filosóficas com consequências morais. Então, quem estuda seriamente a doutrina espírita, invariavelmente chega nesse mesmo ponto, né? Ou seja, a gente estuda o que a ciência nos revela, o que a doutrina espírita, os espíritos nos revelaram. Entendemos o seu processo. A metodologia que Kardec estabeleceu
né, nos leva a respostas sobre o nosso eu. O meu eu passado, o meu eu presente e o meu eu futuro. Diante dessas constatações, adotamos ou nos esforçamos para adotar novas posturas frente a antigas visões, hoje ultrapassadas pela nova apresentação que a doutrina nos dá. Então, sim, invariavelmente, caminhamos para o progresso moral. Né? De novo, aquela sequência, né? O conhecimento, ou seja, o adiantamento intelectual e o conhecimento que ela nos franquia, nos leva à revisão de atitudes que consolida virtudes morais. Essa é a sequência para todos nós, né? Então, nada mais verdadeiro isso que ele está nos dizendo aqui. Vamos adiante. 3 períodos distintos apresenta o desenvolvimento dessas ideias. Primeiro, o da curiosidade, que a singularidade dos fenômenos produzidos desperta. Segundo, o do raciocínio e da filosofia. Terceiro, o da aplicação e das consequências. O período da curiosidade passou. Curiosidade dura pouco. Uma vez satisfeita, muda de objeto. O mesmo não acontece com aquilo que se dirige à razão e evoca reflexões sérias. Começou o segundo período. O terceiro virá, inevitavelmente. Só um O minuto. espiritismo. Opa! Hoje em dia, né, já não temos mais nem a oportunidade da questão da curiosidade, né? Primeiro que o espiritismo está organizado, né? As casas espíritas, dentro das suas práticas, elas são reuniões restritas. Então, essa curiosidade acaba naturalmente ficando sem ser alimentada, porque as reuniões dos fenômenos mediúnicos ou espirituais, elas ficam restritas ao grupo de trabalhadores, né, com um fim específico, não de produzir os fenômenos, né, mas sim como a oportunidade para o auxílio em relação à espiritualidade que necessita ou daquela que vem em nosso auxílio. Então, a fase da curiosidade realmente já se foi. E aí vem o que ele nos falou aqui, né? O raciocínio e a filosofia, que é o momento em que estamos, do aprendizado, na busca pelo conhecimento, na reflexão das máximas, né, dos conceitos. Então, é o momento em que estamos. Que vai fazer o quê? Vai nos levar à terceira fase, que é a aplicação das consequências, ou seja, a nossa transformação moral. Então, está muito bem desenhada aqui as fases, né, pelas quais já passamos, aquelas ainda que ainda estamos e aquelas outras que já estamos vislumbrando à frente, né, que é essa terceira fase aí da transformação moral. Pode seguir. O espiritismo progrediu, principalmente depois que foi sendo mais bem compreendido na sua essência íntima, depois que lhe perceberam o alcance, porque tange a corda mais sensível do homem, a da sua felicidade, mesmo neste mundo. Aí a causa da sua propagação, o segredo da força que o fará triunfar. Vai tornando felizes os que o compreendem, enquanto aguarda que a sua influência atinja as massas. Mesmo quem não testemunhou nenhum fenômeno material relativo às manifestações dos espíritos, diz para si próprio: há parte desses fenômenos. Há a filosofia, que me explica o que nenhuma outra havia explicado. Nela encontro, por meio unicamente do raciocínio, uma solução racional para os problemas que, no mais alto grau, interessam ao meu futuro. Ela me dá calma, segurança, confiança. Livra-me do tormento da incerteza.
Em comparação com tudo isso, secundária se torna a questão dos fatos materiais. Ok. Então tá aí, né? Na medida em que nós vamos nos aprofundando, entendendo, incorporando, né, os princípios que a doutrina espírita nos dá, tudo isso aqui vai acontecer. Ou seja, a nossa visão de mundo muda, a nossa compreensão da minha participação nesse mundo muda. Então, de fato, o advento da doutrina espírita no presente instante é, como ele diz aqui, a terceira fase, né? Ou seja, a transformação moral para a sedimentação da nova sociedade. E não só pela nova sociedade, pela melhora de cada um de nós, que, por consequência, nos levará a uma mudança social, né? Então, é muito importante nós entendermos o grande papel da doutrina espírita. Ontem mesmo eu estava num seminário, né, fazendo um, um trabalho lá, e eu falei isso, todo lugar que eu vou, que surge oportunidade, eu falo sobre isso. Para que a gente não reduza o espiritismo a uma religião. Porque, de fato, a doutrina espírita não veio para ser uma religião, mas ela é de novo, é uma ciência de fundamentação filosófica com consequências morais. Então, o estudo da doutrina espírita, o estudo sério da doutrina espírita, nos levará, como disse aqui, invariavelmente à nossa transformação moral. Mas isso só vai acontecer se compreendendo os seus princípios, refletirmos sobre eles e entendermos que, de acordo com a posição de cada um, desejamos adotá-la. E aí sim começa o processo efetivo de mudança de atitude, de pensamentos e relação nossa com esse mundo novo, com essa posição nova, né? Com o homem novo que vai surgindo. Tudo bem? Seja bem-vindo, Valdemir. Obrigado. Desculpa o atraso, mas as atividades estão intensas. Tá certo, não tem problema não. Vamos adiante. Quereis vós todos que o atacais um meio de combatê-lo com êxito? Aqui o tendes. Substitui-o por alguma coisa melhor. Indicai solução mais filosófica para todas as questões que ele resolveu. Dai ao homem outra certeza que o faça mais feliz. Porém, compreendei bem o alcance da palavra certeza, porquanto o homem não aceita como certo senão o que lhe parece lógico. Exatamente. Então tá aí. Então, se alguém, né, se apresenta questionando a doutrina espírita, né, ou questionando, né, os seus princípios ou consequências das ações adotadas em função das suas orientações, que apresente uma melhor. Então, tudo bem, a reencarnação é uma mentira? Me apresente uma melhor. Qual seria, então, a sua visão em relação a isso? Ah, nenhuma, eu só não acredito. Ah, então, isso não é argumento. Isso não é argumento. Então, é o que ele está nos dizendo aqui. Se você quer questionar alguém, isso aqui não é só doutrinário, não, tá, gente? Se você quer questionar alguém em relação a uma posição, você tem que, por obrigação, apresentar outra. Dizer para ele, ó, você está fazendo errado. Ah, é? Então como é que é o certo? E provar que esse certo responde de forma positiva e segura aquela questão. Se não tem, a gente não pode ser contrário. Ser contrário só porque eu não gosto? Não, aí não. Aí não está certo, né? Muito frágil isso. Diga, Carlão. Vamos, ampliando para como você falou, não é só doutrinário, né? Essa frase aqui, ela me pegou um pouco aqui o homem não aceita como certo, senão o que lhe parece lógico. Então, a gente está num mundo muito, muito dividido, né? Aí, como entender isso, que se para um homem uma coisa é certa e para o outro não, o que parece lógico para um, para outro não é.
Não, mas olha só, Incorporar isso. a Sim. lógica não tem duas posições. A lógica não tem duas posições. O nosso querer, sim. Cada um pode querer de um jeito aqui. Mas a lógica nos leva a uma única resposta. Eu posso até não aceitar. Posso não aceitar. Vamos lá, vou trazer um exemplo. Ressurreição e reencarnação. Beleza? Qual é o ponto de discussão aí, né? Como vamos retornar da morte? É a posição. Uns acham que é pela ressurreição, outros acham que é pela reencarnação. O que a lógica vai nos dizer? Cara, olha só. Você jamais poderá retornar no mesmo corpo, uma vez que esse corpo já se decompôs. Então, a teoria, a proposta da ressurreição não tem lógica. Eu posso até não aceitar a outra proposta. Não, mas eu acho que é assim, tudo bem. Aí é achismo. Então, dentro do seu achismo, cada um fica com o seu. Mas a lógica nunca é dúbia, ok? Ela vai sempre nos apresentar um caminho seguro. Agora, a aceitação é de cada um. Aí vamos lá, a reencarnação. Cara, olha só. A proposta da reencarnação todo mundo já se convenceu que a gente pode voltar da morte, não é? Um pela ressurreição, outro pela reencarnação. Mas a ideia do retorno da morte está presente nos dois. Um não se sustenta na lógica, por quê? Porque outros elementos não permitem dar consistência a essa ideia, que é a questão da decomposição do corpo. É um fato. A outra leva-se em consideração a possibilidade de eu retornar em outra vida com uma nova roupagem física e ter um novo período para que eu dê continuidade às minhas experiências e à oportunidade da correção das minhas faltas. Tem lógica, né? Tem lógica. Ah, mas ninguém me provou isso. Tudo bem. O dia que ficar provado é o que nós acabamos de falar aqui. A verdade imaculada vai se apresentar. E o que nós temos visto hoje? Quantos e quantos exemplos concretos que comprovam a reencarnação. Então, cada vez mais, a ciência, porque o Espiritismo é uma ciência, caminhando lado a lado, vai provar e está provando a vida espiritual. Entendeu, Carlão? Então, quando Entendi. a gente chega nessa discussão, porque um acha de um jeito, acha de outro, estamos no campo do achismo. Vamos sair do achismo e vamos buscar a lógica. A lógica vai nos dizer, essa teoria aqui não tem sustentação. E a outra? A outra ainda não tem comprovação. Mas não significa que ela não possa estar certa. Seria como as coisas que a história nos mostra, né? Muita coisa que lá atrás pareciam impossíveis ou eram testadas, o futuro Exatamente. demonstrou de outra forma. Entendi. Exatamente. Mas a lógica não se modificou. Ela continua a mesma lá. Ok? Aí, Mauro, me permita um exemplo também. Pois O não? heliocentrismo e o geocentrismo, que a própria ciência afirmava ser o geocentrismo e não o heliocentrismo. Então, e ao longo do tempo, a Terra plana lá dos antigos gregos. A Terra era plana para os antigos gregos. Que aquilo era ciência na época, mas não tinha lógica. Então, realmente faz sentido a sua colocação, especialmente da reencarnação e da ressurreição, porque ninguém pode retomar, até porque essa matéria do nosso corpo já formou diversos outros corpos, né? Árvores, animais, enfim, outros corpos. Como é que vai se juntar isso novamente? Aí não faz sentido, não tem lógica. O bom senso, com certeza, está desse lado. E aí tirar o chapéu para Kardec, né?
Se você quer criticar, perfeito. Agora, apresente uma ideia melhor. Apresente uma ideia lógica. Isso é que os detratores, os descrentes, não tem como apresentar nenhuma ideia lógica além da Kardec apresentou. E quando for estudar o livro dos médiuns, a gente vai ver os sistemas, né? Os diversos sistemas que ele vai derrubando, Kardec vai derrubando um por um. Esse sistema aqui falha por isso, esse falha por isso, ele falha por isso. Então ele vai mostrando as falhas dos sistemas, dos possíveis sistemas que a oposição, os adversários apresentaram para explicar o Espiritismo. É Ok. isso. Vamos adiante? Vamos lá. Não vos contenteis com dizer isto não é assim. Demasiado fácil é semelhante afirmativo. Provai, não por negação, mas por fatos, que isto não é real, nunca o foi e não pode ser. Se não é, dizei o que o é, em seu lugar. Provai finalmente que as consequências do Espiritismo não são tornar melhor o homem e, portanto, mais feliz pela prática da mais pura moral evangélica, moral a que se tecem muitos louvores, mas que muito pouco se pratica. Quando houverdes feito isso, tereis o direito de o atacar. O Espiritismo é forte porque assenta sobre as próprias bases da religião, Deus, a alma, as penas e recompensas futuras, sobretudo porque mostra que essas penas e recompensas são corolários naturais da vida terrestre, e ainda porque, no quadro que apresenta do futuro, nada há que a razão mais exigente possa recusar. Que compensação ofereceis aos sofrimentos deste mundo, vós cuja doutrina consiste unicamente na negação do futuro? Enquanto vos apoiais na incredulidade, ele se apoia na confiança em Deus, ao passo que convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade, vós lhes ofereceis o nada, a perspectiva e o egoísmo por consolação. Ele tudo explica, vós nada explicais. Ele prova pelos fatos, vós nada provais. Como quereis que se hesite entre as duas doutrinas? Aí, né? Então, aí que está a força do Espiritismo. Como Kardec se utilizou de um método científico para estudar os fenômenos e construir as teorias, né, e as conclusões, ele está baseado exatamente em situações que se repetem, que foram comprovadas e possuem respostas àquilo que foi observado. O advento das religiões, nenhuma delas se baseia nessa forma. Se basearam apenas na interpretação humana daquilo que foi observado ou dito. Porque muitas dos registros que se tem, pelo menos da época de Jesus, nenhum deles foi escrito naquele momento, né? Foram escritos anos depois, alguns até décadas depois, né, Valdemir? Alguns 90 anos depois. Aí. Como é que pode registrar na íntegra uma coisa que você ouviu 90 anos atrás, 30 anos atrás? E aí, Mauro, me permita, tem uma brincadeira que a gente faz de telefone sem fio. Faz um círculo, eu acho que todo mundo conhece, né? E eu conto uma história para a pessoa que está do meu lado, ele conta para outro, ele conta para outro. Quando chegar em mim de novo, a história está totalmente modificada. Isso de momento. Eu conto uma história, daqui a 10 minutos, as palavras vão ser alteradas, vão ser modificadas. Então, isso é um fato. Não tem nem como discutir isso. Exato. Então, de novo, aqui Kardec está trazendo a lucidez que a doutrina espírita nos permite ter, né, diante das propostas de reflexão frente às experiências que a vida nos dá. Enquanto uma somente diz assim, ó, é assim porque você tem que acreditar que é assim, a outra diz assim, olha, se você faz assim, assado e cozido, a consequência natural pode ser essa, aquela e aquela outra, né?
Ela não estabelece, como outras religiões, uma única resposta para uma atitude que se apresente, né? Então, é muito mais fácil para a doutrina espírita enquadrar qualquer situação que nos seja apresentado. Por quê? Entra na equação o eu. O eu é o fator que muda todas as consequências daquilo que nós estamos observando ou vivenciando. Ok? Enquanto nas outras não entra o eu, entra só o julgador. Entendeu a diferença, pessoal? Diga, Carlão. É só para comentar aqui isso que o Valdemir falou sobre o telefone sem fio. Eu já fui, não vou dizer vítima, né? Participei de uma dinâmica que uma pessoa, por exemplo, foi em WhatsApp, né? Ele lançou uma mensagem e dentro daquele grupo ali tinha umas 40 pessoas. Rodou, rodou, e quando teve a reunião sobre aquele determinado assunto, ele estava com vários prints de perguntas sobre a mensagem, mas de forma completamente diferente do que ele iniciou a brincadeira. Não era brincadeira, era uma dinâmica de segurança, né? Não era uma brincadeira. Para você ver como é que um grupo de 40 pessoas, aquilo aí tudo se modifica. E É isso isso em aí. 40, você imagina em 40, 50 anos. Isso aí. Mas nem o Mateus que conviveu com Jesus, ele escreveu muito tempo depois ou foi assim durante o período que ele ficou com Jesus? Pelos historiadores, algum tempo depois. Tanto é que é o Evangelho segundo Mateus. Segundo alguns estudiosos, não foi nem Mateus que escreveu. Mateus passou esse conhecimento verbal e alguém escreveu. Então, é o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Lucas, segundo João, segundo Marcos. Então, de acordo com Marcos, de acordo com João, como eles entenderam. E o Evangelho de Lucas, Lucas nem conviveu com Cristo. Lucas ouviu histórias depois, e principalmente a história da Maria, que não conviveu com Jesus plenamente todos os tempos. Mas, Então, o Valdenir, ainda tem uma, Valdenir, sempre. ainda tem um Ananíasco, porque quando o Paulo vai lá na estrada de Damasco, vai lá para Damasco, ceguinho da Silva, aí o Ananias vai se encontrar com ele e ele pede aqueles escritos do Ananias. Eu não sei qual é o tempo também que depois que isso tudo aconteceu, né? Esse aí não foi muito tempo depois. O tempo depois foi o Apocalipse, foi bastante tempo depois, e o Evangelho de Lucas, que foi também bastante tempo depois. Lucas eu sei. Diga, Tá bom, Sandrinha. obrigado. É, bom, eu vou fazer uma pergunta que bateu agora na minha cabeça. Acredito que não tenha nada a ver com e contra o que vocês estão falando, muito pelo contrário, eu confirmo em tudo, mas bateu agora. Qual é o crivo que se utilizou para que aquelas mensagens de Cristo, 90 anos depois, sejam as verdadeiras? Só para eu poder acalmar essa pergunta. Aqueles quem elaborou escolheu. Principalmente São Jerônimo, a Igreja Católica, que resolveu, dentre dos vários evangelhos, escolheu 4. Mas tem o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de, sei que lá, vários evangelhos, Estamos inclusive apócrifos. tem alguns livros sobre isso. E aí, o São Jerônimo, ou Jerônimo, escolheu aqueles 4 representantes do cristianismo. Então está na mão da igreja dizer o que é certo, que foi mensagem de Jesus. Então o espiritismo estaria baseado nas questões que a Igreja Católica aprova de Não, que são Não. mensagens verdadeiras. não, É não. isso que eu quero saber, Mauro. É isso que eu quero Não. saber. Doutrina espírita não tem nada a ver com o que a Igreja Católica estabeleceu. Tanto é Sim. que
onde que nós vamos encontrar um ponto de contato aí? É no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele coloca as citações evangélicas Ah, tá. e os espíritos falam a respeito dele. Certo, entendi. Tá bom? Justamente com os espíritos. Os É, espíritos é que começaram a trazer a verdade e batia com o que no passado tinha sido orientado por através dos Jesus. apóstolos 90 anos, por Jesus e tal. Entendi. Ótima explicação. Valeu. Obrigada. Nada. Tudo bem, pessoal? Vamos em frente. Agora é o 6, né? Item 6 da conclusão. Ah, só um minuto. Falsíssimo. Só um Opa. minuto, Carmen. Diga, Carmen. Abre o áudio. Está com o áudio fechado. Ajuda ela aí, Mauro. Estou tentando. Isso. Escutando agora? Sim. Está escutando? Boa Agora noite. sim. Então, você pode repetir, por favor, Mauro, o que você falou dos espíritos Então, trazerem, né? então, Por o favor. Espiritismo não se baseou na Igreja Católica. O que ele fez foi, e na verdade foi Kardec que, estimulado, né, ou inspirado pela espiritualidade, pegou citações evangélicas para serem interpretadas à luz dos espíritos. Daí surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá ótimo. Tá bom. Muito obrigada. E Nada. aí, Mauro, lembrar lá na introdução do Evangelho, Kardec diz que os ensinos do Cristo são divididos em 5 partes. Mas ele pegou uma única parte para colocar no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi a parte moral dos ensinos de Jesus. Então, os milagres, as predições e tudo mais, ele não levou em consideração. Então, daí o Evangelho segundo, de acordo com o Espiritismo. Ele não levou em consideração no Evangelho, Do Evangelho, sim. mas levou em consideração lá na Gênese, quando ele vai E tratar dos milagres, em outras obras. ok? Porque também não era uma questão moral. Os milagres não eram uma questão moral. Era uma questão científica, de entender como aquelas curas aconteceram, como aqueles milagres aconteceram. Então, ele pega todas aquelas passagens e vai trazendo a interpretação lógica, científica, e que os espíritos trouxeram, trazendo esclarecimentos sobre aqueles episódios. E realmente aquilo não caberia no Evangelho, né? Caberia, sim, uma análise, mas em outra obra, que foi a Gênese. Diga lá, Carlão. Agora mais curiosidade. O Wanderlei comentou dos evangelhos. Pode-se dizer que São Jerônimo ele escolheu os 4 porque ali naqueles 4 tinha mais lógica e eram mais consistentes para ele poder trabalhar aqueles 4? É difícil afirmar isso, né, Carlos? Qual é a Porque lógica assim, que ele se ele, utilizou? Ele foi designado para escolher, ele escolheu. Agora, na minha percepção, por exemplo, o Evangelho de Tomé é muito interessante. O Hermínio Miranda escreveu, inclusive, um livro chamado O Evangelho de Tomé. Tem muita coisa interessante. Mas ele escolheu 4. No final, porque os evangelhos, pelo menos na minha avaliação, na minha percepção, os evangelhos se resumem numa frase, numa palavra. Ame. E todos os evangelhos, todos os evangelistas, em todos os evangelhos, tem essa ideia central de fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Então, isso cabe em qualquer evangelho, em qualquer situação. Daí eu imagino que ele tenha escolhido 4, que ele julgou mais completos do que os outros. Mas é só Parece, a imaginação do Valdemir. Isso aí é, não tem nada. talvez até observando o contexto da época também, né? Que estava escrito ali, né? Sim, Sim. provavelmente.
E também era mais de 60 evangelhos, né, Valdemir? Eu não sei quantos, mas tinha uma grande quantidade de evangelho. O Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Tomé, Evangelho de Tiago, tinha vários evangelhos. Vamos lá? Lá, meia dúzia. Falsíssima ideia formaria do espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais e que, portanto, obstando-se a tais manifestações, se lhe terá minado a base. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. Isso aí. É isso aí. Nesse trabalho que nós fizemos ontem, nós ficamos lá para falar sobre passe à distância, né? Irradiação, essa temática, né? E aí eu trouxe alguns exemplos, né? Muitos do irmão Walter, e para tirar aquela ideia que muitas das vezes a gente sabe, repete, mas muitas das vezes não está convicto. O que é melhor? A cura do corpo ou a cura da alma? Todo mundo vai dizer a cura da alma, mas a gente busca a cura do corpo. A gente sabe que o mais importante é a cura da alma, mas o que a gente busca é a cura do corpo, né? Então, aqui ele está ratificando esse princípio, né? Ou seja, o espiritismo, a proposta do espiritismo é a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores. Então, não são os fenômenos, não é o passe, não é a comunicabilidade com os espíritos, ok? O grande papel, a missão do espiritismo é nos dar condições para sermos pessoas melhores. E como vamos fazer isso? Como ele falou aqui, seu aspecto filosófico. Porque o que é a filosofia, se não a oportunidade de obtermos respostas às questões humanas da vida? Se eu consigo entender e encontrar as respostas, elas direcionam o meu caminhar. Ok? Então, está aí ratificando, né, esse trecho que Kardec nos traz aí do que é a doutrina espírita. Vamos Eu lá. gostei também, Paulo, dessa fala que ele fala ao bom senso. E me lembrou o discurso de Camille Flammarion, lá Uhum. no velório de Kardec, né? E Kardec foi o bom senso reencarnado. Tá aí. Bom senso, com certeza, é tudo. Vamos lá? Na antiguidade, era objeto de estudos misteriosos e cuidadosamente se ocultavam do vulgo. Hoje, para ninguém tem segredos. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidade. Ok. Então, o que ele está dizendo aqui? Essa situação desses fenômenos já aconteciam desde sempre, mas as pessoas ou não compreendiam ou não tinham acesso. Já ouviram falar, isso aqui é só para os iniciados, né? Quem já passou aí pela maçonaria, quem já passou aí pelo esoterismo, ouviu isso? Não, isso aqui não é para qualquer um, é só para os iniciados, né? Então, o espiritismo veio demover isso. Hoje, qualquer pessoa pode ter acesso a essas informações. Então, se popularizou. E não só se popularizou. O que adiantaria se popularizar numa linguagem que ninguém conhecesse ou entendesse? Não, ela está popularizada numa condição em que as pessoas podem compreender, né? Então, está aí a facilidade, né, que o trabalho de Jesus nos permitiu, né, com o advento do Espiritismo. Diga, Eli. Tem um filme que mostra muito bem isso. O Nome da Rosa, Sim, não é? verdade, Mostra muito bem como é que eram guardadas as informações, né? Só eles tinham acesso, né? verdade.
E ainda tinham proteções, né? Que quem não conhecia que fosse manipular aqueles livros acabavam morrendo, né? Porque na posição de virada de página tinha ali um veneno, né? Então as pessoas normalmente molhavam a mão para poder ir passando as páginas, acabavam se envenenando e morria. É interessante mesmo. Diz que até hoje, a Biblioteca do Vaticano, que é uma das bibliotecas mais completas do mundo, tem certos departamentos lá que não é qualquer um que pode entrar, Sim, não. restritos, né? Restritos. Até hoje. Verdade. Vamos lá, adiante. Nada há nele de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Quer ser por todos compreendido, porque chegados são os tempos de fazer-se que os homens conheçam a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, deseja-a para todo o mundo. Não reclama a crença cega, quer que o homem saiba por que crê. Apoiando-se na razão, será sempre mais forte do que os que se apoiam no nada. Os obstáculos que tentassem oferecer a liberdade das manifestações poderiam abafá-las? Não, porque produziriam o efeito de todas as perseguições, o de excitar a curiosidade e o desejo de conhecer o que foi proibido. Do outro, Esse foi, esse foi o tiro que saiu pela culatra quando foram queimar os livros na Espanha, né? Lá queimaram os livros e as pessoas ficaram curiosas. Por que a igreja está queimando isso? E aí saiu o efeito contrário, né? Todo mundo buscou aquilo que a igreja queria ocultar. Na verdade, a igreja naquela época foi um grande marqueteiro, né? Fez com que as pessoas buscassem aquele conhecimento e aí depois não teve mais controle, né? Mas aí é Deus tirando proveito do nosso erro, né? O homem erra, Exatamente, aproveita o erro para fazer algum bem em função daquele erro. exatamente. Ô, Vamos Mauro, adiante. Oi. eu ouvi o programa da Instituição Espírita Melibudê ontem à noite e ouvi o responsável pela evangelização nos presídios, o Logobuco, dizendo que lá no presídio de Bangu, os evangélicos entraram na livraria e queimaram todos os livros espíritas. Inclusive, ele mencionou que é o segundo ato de De aquele Barcelona. de Barcelona, né? Agora teve o auto de Bangu. Queimaram os livros espíritas. Eu, inclusive, tentei contato com ele hoje, porque eu tenho bastante livros aqui, gostaria de doar um pouco, né? Porque já que queimaram todos, né? Mas eu É, não consegui falar com ele ainda. Mas eu ouvi isso ontem à noite. pois é, ainda estamos, né, diante daqueles que são os detratores, né? Mas é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. E ainda mais hoje em dia, com o advento da aproximação da ciência, encontrando as respostas para as questões que antigamente ficavam apenas dentro do núcleo das casas religiosas, hoje sai das casas religiosas e vai, né, permeando, penetrando no mundo científico. Então, isso é um caminho sem volta, é algo que nem arranha o movimento de consolidação do espiritismo, né? Vamos embora. de outro lado, se as manifestações espíritas fossem privilégio de um único homem, sem dúvida segregado esse homem, as manifestações cessariam. Infelizmente, para os seus adversários, elas estão ao alcance de toda a gente e todos a elas recorrem, desde o mais pequenino até o mais graduado, desde o palácio até a mansarda. Poderão proibir que sejam obtidas em público. Sabe-se, porém, precisamente que em público não é onde melhor se dão, e sim na intimidade. Ora, podendo todos ser médios, quem poderá impedir que com a família no seu lar, um indivíduo no silêncio de seu gabinete, o prisioneiro no seu cubículo, entre em comunicação com os espíritos,
a despeito dos esbirros e mesmo na presença deles. Se as proibirem num país, poderão obstar a que se verifique nos países vizinhos, no mundo inteiro, uma vez que nos dois hemisférios, perdão, desculpa, no mundo inteiro, uma vez que nos dois hemisférios não há lugar onde não existam médiums. Para se encarcerarem todos os médios, seria preciso que se encarcerasse a metade do gênero humano. Chegassem mesmo, o que não seria mais fácil, a queimar todos os livros espíritas e no dia seguinte estariam reproduzidos, porque inatacável é a vontade, é a fonte do onde de mana, e porque ninguém pode encarcerar ou queimar os espíritos, seus verdadeiros autores. Ok. Diga, Sandra. Eu queria compartilhar a alegria de estar participando desse momento, porque é, a ideia é, né? Se antes o esoterismo e aquelas coisas todas dos iniciáticos não tinha permissão para que qualquer pessoa entrasse para conhecer os ensinamentos, de certa forma, algumas pessoas também no movimento espírita também não há nenhum tipo de determinação para detratar nada. Eu só estou contente porque eu estou concluindo e estou desmontando paradigmas antigos na minha cabeça. Estou feliz. Então, quer dizer, o que eu penso? Poxa, se existem curiosos lá atrás, existem curiosos aqui na frente. Mas aqui na frente precisa participar de um grupo para poder você entrar dentro e passar por uma série de coisas para entrar dentro de uma prática, para observar a prática e vai ver até, vai ficar de queixo caído, como não tem nada tão assim. Então, é meio que análogo. Só que aqui explica exatamente que qualquer casa pode ter um médium e um médium. Pode ter. A gente está dizendo pode ter. E esse médium ser um canalizador de alguma dificuldade que a família esteja passando e essa dificuldade ser melhorada em nome de Jesus Cristo, e em nome da moral, em nome de tudo, e pronto. Ninguém precisa mais travar a situação de entrar ali hoje no campo, que é mais onde tem esses fenômenos, que é o espiritismo, e nem lá no esoterismo, que ninguém podia entrar. Então, hoje está aberto para tudo. Então, eu estou muito feliz de que a verdade é que nós somos deuses. Nós somos deuses. E nós poderemos fazer coisas muito além. Eu não tô me soberbando com isso. Eu estou só me convencendo que o espiritismo é a base e que realmente essa queima de livros nem arrasta por um segundo qualquer família que tenha um médio dentro de casa. Não arrasta, não arrasta, não tem como dizer que é um demônio. Acabou, pela lógica, não tem como dizer. Então, eu me sinto muito feliz de estar participando dessa quebra de paradigma que, graças a Deus, está acontecendo na frente de vocês. Muito obrigada. Aqui, né, nessa fala de Kardec, ele é muito lúcido. Por quê? Ele não restringe. Olha, prestem bem atenção no que eu vou falar. Kardec, nessa fala aqui, ele não restringe em nenhum lugar ou situação a questão mediúnica, ok? É a mesma fala de Jesus lá, quando ele diz: seus filhos, seus netos profetizarão, falando. Então, ele expandiu, todo mundo pode isso, ok? Mas ele ressalva o seguinte, sabe-se, porém, precisamente que em público não é onde melhor se dão esses fenômenos, e sim em intimidade. Daí, ele ratifica a necessidade ou as boas práticas da atividade mediúnica. Ok? No início, onde aconteciam as coisas? Em casa. Onde é que Kardec ia questionar os médios? Nas casas dos médios. Muitos eram crianças. Está dentro do centro espírita, a melhor produção desses fenômenos, né? Exatamente.
Por quê? Entendi. A produtividade mediúnica, à época de Kardec, era em casa. Eram crianças, né? Crianças, adolescentes que foram médiums, né? Mas isso naquele momento de chamada de atenção. Essa atividade precisava se organizar. E dentro dessa organização, adotou-se essa premissa. Ou seja, as atividades mediúnicas devem ser realizadas em Dentro. intimidade. Em intimidade, né? Que, uma vez as casas espíritas organizadas, que lá seria o melhor lugar, como ele diz no Livro dos Médiuns, que é a nossa apostila, nosso guia prático da atividade mediúnica, né? Então, aqui a gente tem mais uma vez a clareza, né, a razão e a lógica, o bom senso, como o Valdemir ressaltou, de Kardec, né, diante dessas questões. Quem levantou a mãozinha aí e fechou? Acho que alguém tinha levantado a mãozinha. A Mauri, Diga, Mauri. está sem som, Tá sem áudio. Para ajudar a Sandra na compreensão, eu lembrei de que Kardec não era Kardec, Bezerra de Menezes não tinha mediunidade nenhuma. Ele só tinha capacidade de sentir a dor do outro. Eu não me atrevo nem a falar que ele amava. Ele tinha uma capacidade grande de sentir a dor do outro. E sentir a dor do outro era alguma coisa de fabuloso. De fabuloso, era empático, né? Interessante. Obrigado. Vamos adiante. O Espiritismo não é obra de um homem. Desculpa, Mauro. Nada. Ninguém pode inculcar-se como seu criador, pois tão antigo é ele quanto a criação. Encontramo-lo por toda parte, em todas as religiões, principalmente na religião católica, e aí com mais autoridade do que em todas as outras, porquanto nela se nos depara o princípio de tudo que há nele. Os espíritos em todos os graus de elevação, suas relações ocultas e ostensivas com os homens, os anjos, guardiães, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, a dupla vista, todos os gêneros de manifestações, as aparições e até aparições tangíveis. Quanto aos demônios, esses não são senão os maus espíritos, e salvo a crença de que aqueles foram destinados a permanecer perpetuamente no mal, ao passo que a senda do progresso se conserva aberta aos segundos. Não há entre uns e outros mais do que simples diferença de nomes. Ok. Então, veja aqui, ó, de novo, Kardec, ele falando sobre os fenômenos espirituais, vai encontrá-los descritos na Bíblia. Os relatos bíblicos, as aparições, né, os milagres, nada mais são do que fenômenos que até então estavam na conta do milagroso, e a doutrina espírita, então, vem esclarecê-los, mostrando como aquilo acontece, por que acontece, quando acontece, né? Mas isso não quer dizer que o espiritismo nasceu do catolicismo. Não. Ok? Eles Não. têm pontos em comum, tem muitos pontos Exatamente. em comum, mas um não nasceu do outro. Tudo bem? Vamos adiante. Ah, peraí, não, adiante não. Vamos tentar Acabou, terminar. Mauro. Vamos terminar esses dois parágrafos, que a gente para no item seguinte. Ô, Mauro, só me Oi. tira uma dúvida. Quando você falou que aquele põe no catolicismo, quando falou lá em cima das citações evangélicas, que é estudada, né, segundo o Espiritismo. E aqui, mas eu já tinha ouvido antes, por isso que eu queria só uma explicação. Já tinha ouvido que o Espiritismo tem uma certa base que não mudou nada, ele tem uma certa base no catolicismo, lá na época de Cristo, quando, né, e coisa, só que o catolicismo ele deturpou, desviou, né, muita coisa. Aí aqui também vem falando, né, que você falou aí agora, quando existe espíritos em todos os graus, relações e tudo, pois no catolicismo se acha o princípio de tudo quanto existe no espiritismo.
Aí me deu uma certa assim coisa, porque eu já ouvi falar isso também, não é só agora não. Agora lendo aqui, eu me lembrei que ele tem a base, que ele não assim criou nada nem mudou, apenas veio mostrar, mas que ele bota, eu já ouvi também com a base na Igreja Católica, vou botar assim, no cristianismo, né, lá da época do Cristo e tudo. Eu agora fiquei meio confusa quando tu falou isso Olha agora. só, o catolicismo, ele, como nós vimos aqui, escolheram escrituras para formar a sua base de sustentação de fé, ok? Que é baseada em quê? Na Bíblia, ok? Todos os relatos que lá estão entraram dentro da conta do maravilhoso, porque são milagres, não se explica milagres, só se aceita milagres, não é isso? Ok. Também não tinham condição de explicar aquilo lá. Não tinham condição. Então, quais eram as respostas? Joga na conta do milagre, porque eu não preciso explicar. E outras coisas são os dogmas, que também não são explicados. Então, beleza, não tem como explicar, digo que isso aí é de Deus e acabou o assunto, vida que segue. Mas isso não era suficiente. Isso foi num momento. Precisava, tanto que a gente fala, Jesus falando de novo. O que Jesus falou? Pedirei ao Pai que vos envie outro Consolador, né? Que venha falar tudo que eu disse de forma mais clara. Então, veio a doutrina espírita. Resgata aquele cristianismo primitivo, mas traz a lucidez das ideias atuais. Por isso esse contato, ok? Só que a visão que a doutrina espírita traz dos mesmos fatos é outra. Entendeu? Pessoal, vamos voltar na semana que vem no item 6, porque tem um pessoal que fica aguardando para entrar para o estudo do nosso lar. Pois é. Tá? E não é justo nós atrasarmos isso. Então, vamos parar aqui. Na semana que vem, a gente volta no item 6. No início, né, Mauro? No início do item 6. A gente faz a Tá, leitura e seguimos em frente, tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos ver quem vai fazer a nossa prece hoje. Tem uma lista Eu grande. estou feliz, não faz quero a nossa roubar a prece de ninguém. Eliane, faz a nossa prece, por favor. Diga. Deixa eu fazer. Tá bom, pode fazer então, Sandra. Eliane, me permite, é porque eu preciso Pode treinar. Pode fazer, Sandra. Senhor Mestre Jesus, estou aqui em nome dos meus companheiros, meus amigos, meus instrutores, diante de mim, do meu coração, do coração do meu marido, e diante de todos que estão presentes e não estão presentes na reunião, dos encarnados e desencarnados, agradecendo a você a oportunidade que nós tivemos de, em cada ponto, sermos tocados. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Que amanhã continuemos aprendendo com toda alegria, com toda satisfação. E, para mim, eu agradeço particularmente pelo fato de ter quebrado um dos paradigmas que mais me atormentavam. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu querido irmão, mestre. Muito obrigado. Tá bom. Obrigado, Sandrinha. Beijo, pessoal. Uma boa semana. Tchau, beijo. Nós vamos encerrar a sala.